celebração. Hoje Oxi, como é assim? dia de festa. Eu não vou... Eu queria ter aquele negócio de história que... Pá! Ah, sim. Só que Eu se sempre quis estourar, chorar quem isso. passou eu. Então bota na minha mão uma complicado. versão digital daquilo, do jeito que der. Pode botar como quiser. Ou faz Tá aparecer confete do lado, aí é contigo. Mas eu não posso estourar, porque se eu estourar, quem limpa sou eu. Sim. Óbvio. Se eu estourar, quem limpa sou eu. Finalmente a gente vai ter o fim do maior vilão de Konoha. E olha que Konoha... Oxi. O segundo Hokage já não tinha morrido? Como assim isso? Oi? É um antro de gente ruim. Muita gente se questiona, ué, por que o Orochimaru tá no casamento do Naruto? Ué, por que ele tá fazendo um videozinho de parabéns pelo casamento do Naruto? Por que o filho do Orochimaru está indo pra escolinha Faz ninja completo que é sentido. gerida pelo Naruto? Eu te digo por quê. Porque o cara se colocou como um vilão pra poder ajudar Konoha e o Naruto. Ele usou jutsu proibido, ele teve os braços dele selados, ele fingiu uma aliança com a areia pra poder atacar a Konoha e proteger o Naruto e a vila. Esse é o Orochimaru. Antes Muito da luta foda. começar, a gente descobre que o Mas o terceiro Hokage fez alguma coisa de mal pra vila em si, não só pro Naruto? Orochimaru queria ser o quarto Hokage, mas o terceiro não deixou. Porque o terceiro tem cara de ser um homem que ele é contra a ciência, contra a evolução, e aí ele não quer deixar um cara igual o Orochimaru, que é um cara que está o tempo inteiro pensando no quê? No progresso, No futuro. ficar como líder da vila. Ele, beleza, fez experimento em pessoas? Fez. Sequestrou uma galera? Uma galera, pô, caralho, sequestrou mais de 1000, não duvido nada que tenha sequestrado mais de 100 mil. Sequestrou. Mas ele nunca fez experimento em animal. O Orochimaru... Irmão, o animal dela é uma cobra, ela sabe invocar cobras. Como tu vai me dizer que ela nunca fez? Ou achas que as cobras dele estão lá por livre e espontânea vontade? Tu acha isso? Tu acha que as cobras dele estão lá por livre e espontânea vontade? Tu é maluco? Orochimaru é totalmente cruelty free. E aí ele vai embora de Konoha, foragido. Ou tu achas que quando as cobras foram invocadas, elas assinaram o contrato de sim, eu aceito ser invocada a hora que tu quiseres, quando tu quiser. Que raio de cobra que aceitaria isso, porra? Porque Konoha não Nem do conseguia Eden. abraçar os dotes desse homem, o que ele tinha pra oferecer. E o cara teve que virar um Nukenin só pra poder continuar trabalhando no que ele sempre amou. Essa é a história clássica de um herói. Enquanto a luta... Claro, pô. Muito clássica. Traumatizar e sequestrar pessoas. Uma história heróica. Concordo plenamente com você. Não tem deles como. hoje vai começar, a invocação mais ridícula do Orochimaru tá ocupada destruindo a vila pra o quê? Abrir novas áreas pra revitalização, pra fazer... A passagem de pano nem combina mais. É passagem de edredom. De tão longo e tão absurdo que tá sendo isso. uma Mas ok. pracinha, um parque, talvez um orfanato que o terceiro Hokage não implantou na vila, sendo que é cheio de... O Kabuto fez, que é aluno do Orochimaru. Não fez um orfanato. De Uchiha. Pô, tá tudo juntando. as órfãs nesse negócio. Não é o Uchiha, mas tem o olho do Uchiha. Então eu vou chamar do Uchiha. E é isso daí. Olha, tu funciona, desgraça. E quem tá fazendo isso pro Orochimaru, essa invocação dele, que são 3 cobras com babador. Por que elas estão com Foda. babador? Nunca é explicado. Ele chama-se isso de babadora no Brasil? Isso aqui é babadora. Essa coisa aqui que ela tá usando. Não é... Esqueci como é que chama em Portugal. Depois de muito tempo pensando e olhando para exatamente esse nome, que é babeta aqui em Portugal. Mas faz sentido. Como é que é mesmo, Zé? Fala aí pra mim. Essa invocação dele, que são 3 cobras com babador. Por que Babadora. Mas por que é babadora se ela não baba? Porque babador é o ato de babar. É uma pessoa que baba, não um... Rapaz, enfim. elas estão com babador? Nunca é explicado no desenho. Elas aparecem, inclusive, na 4ª abertura, contra o Jiraiya, usando babador Oxi! de novo. Por que uma cobra tem babador? Não dá pra saber. Esse é o Orochimaru. É pra limpar o veneno, pô. Tá caindo aqui, tendo... A cobra baba veneno, ué. O cara, que assim, é uma incógnita. O cara, ele tá num outro lugar que a gente não consegue compreender. Ele é como se ele fosse da 4ª Tal como todo psicopata, mas enfim, né? dimensão. O Orochimaru, enquanto dava uma segurada aqui no terceiro, dava um abraço nele, ele olhava a vila. Abraço. pensando que acabou, finalmente. A vila vai estar livre. A vila que ele tanto ama. Ele tanto ama essas pessoas que ele até tirava elas das famílias dela pra poder botar embaixo das asas dele. O que que eu tô assistindo? Ele finalmente vai ver essa vila tendo progresso. E indo em frente, indo adiante. Ele é emocionante, Orochimaru. Tá de E aí, quando a luta sacanagem. começa de verdade, o terceiro mostra a verdadeira face dele. E ele já usa o primeiro jutsu dele, que é o quê? Shuriken de telha. Que pega a Oxi! Oxi!
Telha? Telhas da casa do cidadão de Konoha e usa como arma. O cidadão que paga imposto começa a ter a casa dele destruída pelo prefeito da vila, que tá usando tudo como arminha pra questões pessoais. Esse é o terceiro Hokage. A vila pra ele é só um amontoado de coisas de onde ele suga mas quando o Vingador... Olha, tu pausa de graça. Quando o Vingador faz, tu pode. Quando o Super-Homem faz, pode. Mas aí quando o terceiro Hokage faz, não pode. Tá certíssimo. Tem que continuar a criticar o homem. Desgraçado maldito. Interesses próprios dele. E aí o Orochimaru, pra se defender desse golpe covarde desse velho, ele transforma a própria língua em uma cobra, que é um jutsu totalmente minimalista e, novamente, cruelty free. Ele transforma a própria língua em uma cobra, se defende e morde o pescoço do terceiro. Aí o que esse velho faz? Faz um kawarimi de lama pro Orochimaru sentir o gosto de lama, porque foi com a língua. E aí o que ele faz logo depois? Ele faz um deslizamento de terra, um jutsu que o nome é deslizamento de terra, pra cima da casa dos outros. De novo, novamente, mas eu imagino que o terceiro ele vai pagar por tudo que ele tá destruindo dessa casinha onde Como é que vai pagar se eu fui morto? Aí também não faz sentido. Estão lutando. A cena corta pro Konohamaru e os amiguinhos dele na escola e tem um simbolismo que eu nunca entendi. O Konohamaru tá pensando o que pode estar acontecendo com a vila, porque tem uma fumaça subindo, a Moeg tá pintando um negócio e o Oxi! Tá comendo na sala da aula, aí sim. Molequinha, que eu não lembro o nome dele, tá lá fazendo conta. E aí do nada a Moeg grita, ah! E quando olham, o lápis dela quebrou. E aí o Konohamaru olha assustadíssimo. E ela também olha assustada, como se isso fosse uma analogia pra alguma coisa. Que até hoje eu não sei o que significa esse lápis dessa garota quebrando. Porque acontece... É o... Não consigo teorizar. A mulher do Zé vai saber a resposta, que ela sabe tudo que o Zé não sabe. Se isso corta e volta pra luta. E das duas, uma, ou eu sou burro e não entendi mesmo, ou o Kishimoto quis fazer o Tarantino e começou a botar um monte de pequenas coisas pro pessoal começar a perceber, nossa, olha isso, lembra quando o lápis da Moeg quebrou? O que aquilo significava? E a gente poder ter vídeo de teoria. Por que o lápis da Moeg quebra e qual é a repercussão disso? O lápis da Moeg tem algum vínculo com Boruto? Irmão, para de inventar que essa mulher aqui tem nome. Isto aqui não tem nome. Ah, mas é professora em... Ninguém liga. Ninguém liga que é uma professora em Boruto. Tu liga? Não liga. Nem Boruto é importante. Quanto mais aqui, desgraça. Olha isso. Lembra quando o lápis da Moeg quebrou? O que aquilo significava? E a gente poder ter vídeo de teoria. Por que o lápis da Moeg quebra e qual é a repercussão disso? O lápis da Moeg tem algum vínculo com Boruto? Teria o lápis da Moeg mais tempo de tela que a Tenten? Mas o Tarantino tem isso de enigma ou você botou... Não, foi o primeiro nome que eu pensei de diretor. Podia ter botado a Taylor Swift. O Kishimoto é a Taylor Swift do mangá, do Japão. Oi? Oi? Qual o sentido disso? O terceiro resolve que vai lutar sério, aí ele tira aquele vestido dele de Hokage e por baixo ele tá usando a roupa de combate dele. O que era pra ser extremamente maneiro. Tu sabe que era pra ser maneiro porque ele para assim, não sei o quê. Só que aí você pensa, esse velho estava usando um chapéu por baixo do chapéu. Olha que coisa ridícula. E outra... Oxi, não. Aí vou ter que defender. Usar chapéu por baixo de chapéu é muito foda, pô. Inclusive, vou mostrar... Ah, não. Tem aqui o livro dos 1984. Que embaixo do chapéu tá uma máscara. Mas é máscara. Até vai, né? Até vai. Mas enfim, e é muito específico, não sei como é que eu tinha uma coisa que simbolizava muito isso, mas enfim. Outra, se a vila está tão em paz assim, se a gestão dele é tão boa, por que esse homem está andando todo armadurado, eu não consigo falar essa palavra, meu Deus, todo armadurado por baixo dessa roupa? Ele sabe algo que ninguém mais sabe. É, porque o filho do quarto Hokage anda por aí, um ninja vestido de laranja, e não tem um pra falar, Naruto, você não está camuflado. Não tem um pra dizer. Agora, o velho anda de chapéuzinho, negócio... É porque eu vou dizer uma coisa. Só se camufla quem não se garante na velocidade. O Boruto nada. O Naruto se camufla. Camufla. Eu fui burro, é isso aí. Tu entendeu a piada. Eu não consegui concluir porque eu fui burro, mas é isso. Sim, não vi uma das crianças com equipamento de proteção. Não tem uma joelheira pra essas crianças. Ah, mas ele é Hokage. Ele pode ser revisado a qualquer momento. Sim, o Naruto como... Oitavo Hokage? Sabe? O Naruto Hokage, ele usa por baixo da capinha escrotinha dele de Hokage, que é muito escroto. O Naruto vira Hokage, ele usa uma capa que só vem até aqui. É tipo um chapeuzinho vermelho. Eu nunca vi essa comparação, mas faz muito sentido. Sobretudo Capri, é só até aqui. E aí o Naruto, por baixo daquele troço ridículo que ele escolheu usar, ele usa um moletomzinho da Adidas, laranja, não é verdade, e uma calça preta de moletom. Só isso é um cara confiante na própria... Claro, pô! Fica fácil fazer isso quando tinhas uma biju dentro de ti, pô. É fácil. O terceiro Hokage tinha biju? Não tinha, né? Ia estar errado por isso. Devia ter pego de alguém, devia ter roubado do Gaara e para o Gaara ter morrido e... Pera,
Se o cara morresse, ia mudar muito. Não foi. Pega uma biju de algum figurante, pô. Tu não tinha a opção de ter uma biju? Tinha, desgraça. Gestão, confiante na segurança da vila. Esse é o Naruto, diferente. Quando é que o senhor Zé Renancho vai fazer um vídeo sobre este carinha aqui? Este desgraçado maldito também. Desse geriátrico. Do nada a luta vira Dragon Ball Z porque eles dois estão se encarando e o chão começa a rachar e vários pedacinhos de telha começam a voar. Isso é extremamente Dragon Ball Z e nunca mais aconteceu em Naruto. Provavelmente porque o Toriyama viu, Naruto tava muito em alta, ele precisava botar o Dragon Ball em alta de alguma forma, então ele chegou lá e, pô, meteu-lhe um processinho no Kishimoto pra ele não fazer mais isso. Mandou só aquele e-mail só. Eu vi, hein? O Kishimoto nunca mais fez. E aí corta pro pessoal do Ambu e você vê que um deles ali foi enganado. Porque todo mundo tá com a máscara de bichinho e tem um cara que é uma máscara que é só uma bola com 2 olhos e... parece uma máscara de larva, pô. A cara dela não vai assim, não. A máscara dele parece mais um Mirio do Boku no Hero do que um animal. E tu vê que o Orochimaru não quer brincar de Shounen porque ele não começa usando os poderes dele aos poucos. O terceiro Hokage joga aquele jutsu que é um monte de shuriken e aí o Orochimaru defende com o Edo Tensei. O cara usa o plot final do anime pra se defender de meia dúzia de shuriken jogada por um idoso. E o Orochimaru ainda é parceiro... Pô, idoso... Calma, também é um Hokage. O pior dos Hokages. Sim, mas um Hokage ainda, né? De todo mundo que faz vídeo na internet porque ele chama 3 caixões e só 2 saem. Ou seja, ele abriu porta pra 800 mil vídeos de teoria de quem estava no terceiro caixão do Orochimaru. Quarto, né, pô? É o quarto Hokage. Todo mundo acha que é o quarto Hokage, mas aí tem várias pessoas que falam, não, o quarto está selado dentro da barriga do Shinigami. Não pode ser ele, é outra pessoa. E aí quem é essa outra pessoa? Quem é? Podia ser o corpo original do Pain, não, é... Daquela cabelo laranja do... que era o Pain, mas não era o Pain. Tu sabe o que eu tô falando. Esse cara que poderia levantar ali, naquela situação em que levanta o Hokage 1, o Hokage 2, o 3, infelizmente, ainda não tinha ido de vala. E com isso, calma! Eu acho que era o quarto Hokage, só que se você bota o quarto pra aparecer direitinho aqui agora, todo mundo da vila ia ver, e olha lá, caraca, o quarto Hokage parece até o Naruto, cara, igualzinho, mano. Deve ser pai dele. Pô, são milhões, absurdo cinema isso aqui, mas não faria sentido, pô. O Naruto tem uns 13 anos. Quem tem mais de 13 anos conhece o Naruto. O Minato, no caso, enganei. Conhece o Minato. Então consegue fazer uma associação mesmo assim. Ela consegue fazer uma associação. Todo mundo ia perceber o plot twist que é o pai do Naruto é o quarto Hokage. É um plot, mas tem 0 twist. Tem menos twist que a Pepsi Twist. Que é apoiadora. Imagina, quem me deu? Ih, caralho, assim, insano. Absurdo. Dera poder falar isso. É mentira, né? Não. Ainda. Corta pro Konohamaru e a busca incessante por simbolismo. E ele fala que tem um arco-íris no céu e que esse arco-íris está estranho. E aí ele começa a ter um flashback. Então ele e o velho, o avô dele, andando, né? E aí ele fala, vovô, olha o arco-íris. Aí o velho fala, você gosta de arco-íris, Konohamaru? Aí ele, eu gosto sim. Aí o velho, pois é, mas ele simboliza a cobra. Sabia? O arco-íris simboliza um animal peçonhento. É isso que tu gosta? E aí o Konohamaru... Rapaz... Que isso, o terceiro? Eu já te odiava, mas não precisava de ser tão direto. Tu faz muitas coisas nas entrelinhas, que é por isso que nós te odiamos. Mas, pô, nunca vi eu sendo tão babaca diretamente. Eu gosto sim, vovô. Aí o velho, então tá bom então. Talvez seja um pouco diferente a entonação que ele usa, mas a ideia central é essa. Claro, aí depois confia. Que o velho ri do neto confia, dele, pô. debocha do que o neto dele gosta, chuta quem é que tá tendo que lidar com cobra agora. Em Hiruzen, o cara da Ambu que tem a máscara do Mirio pergunta... Pô, mas aí quem não gosta de lidar com uma cobruna? Pô, aí tá até eu. Mas quem são esses? Primeiro e segundo Hokage, tá? Estavam na frente dele. O cara, ele nunca parou no centro da vila, olhou pra cima. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Nunca viu a cara desses homens. Nunca foi pra escola e viu. Só tem 4. Só tem 4 pessoas que tomaram conta da vila. 2 foram... Uma está tomando conta agora e a outra só teve meio mandato. Não é possível que esse homem não saiba que aquele ali é o primeiro e segundo Hokage. O Orochimaru pega 2 kunais novinhas. A gente sabe que são novas porque a etiqueta ainda tá presa aqui pra caso de troca. E coloca na nuca do primeiro e do segundo Hokage. Porque você vê que ele é um cara que, pô, ele vai contratar os caras. Tirou os caras do Além Vida, mas tá dando equipamento novo. Imagina você... Claro, pô, nem equipamento explosivo pra eles matarem depois, não. Porque essa coisinha que ela tá chamando de etiqueta é um talismã, que depois explode, né? Nem conheço quem sempre essa não, imagina. Tá sobre a gestão de um homem que pensa dessa maneira nos assalariados dele. Aprende, terceiro. O episódio mudou. Assalariados. Tu tiras uma pessoa do seu descanso eterno
pra virar CLT. E tá defendendo esse cara. Zé, não de pegar um anticristo pra atacar outro anticristo. Tu só precisa atacar os dois igualmente. E é isso, não é? Parece até que quem tá animando esse episódio agora são aqueles caras que animam aquelas cutscenes que tem em jogo de Naruto de Play 2. Porque o episódio tá lindo, 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 lindo. E o Orochimaru já está há 2 episódios segurando essas kunamis sem fazer nada. A gente vê que o Orochimaru é bom porque ele é bom até com quem não merece. Porque ele faz o Edo Tensei na intenção de quê? Botar o terceiro Hokage pra ter um treino saudável com os professores dele. Reencontrar o primeiro, claro, segundo, imagina. E o terceiro, por pior que seja, reconhece isso e começa a chorar. Esse é o Orochimaru de verdade. Esse é o Orochimaru de verdade. Tu acha que sentiu que faltou? Aham. Orochimaru de verdade. E aí o segundo e o primeiro vão pra cima do Sarutobi porque eles, assim que apareceram, viram o que esse homem fez com a vila. E tão decepcionados. Claro, não sou a alma que tá lá sendo sem contato com o cérebro. E é por isso que eles estão sofrendo lá. Imagina, não é isso não. Matando o seu próprio... Qual é a palavra? Discípulo. Não imagina, não é isso não. Que eles construíram isso tudo, deixaram tudo pronto. E esse velho está destruindo tudo. E aí vão os dois pra cima dele. O Orochimaru não precisa nem falar nada. O Orochimaru tá parado. Eles dois vão por conta própria. O terceiro começa a jogar Pokémon e sabendo que o primeiro é do tipo grama, ele pega e tá com Jutsu de fogo. Infelizmente, pro terceiro Hokage, não pra gente, o segundo é do tipo água. Mas ele aprova a tentativa porque ele faz o Jutsu dele assim. Ele faz assim. É a única vez que usam assim. Ele faz assim, assim. Mas isso aqui me ganha muito. Aí agora vira um cara que é verdade. O segundo Hokage alaga esse telhado. Aí o terceiro Hokage cospe lama no chão Jutsu pra bom. poder fazer a barreira de lama. E aí essa água do segundo Hokage fica uma água turva, aquela água que aparece em reportagem de bairro no Jornal da Tarde, que tem buraco no meio da estrada, cheia de uma água. É essa água que eles estão lutando em cima. E todo mundo de sandália, aí deve estar todo mundo com o pé todo cheio de lama seca, aquela laminha seca que fica embaixo do dedão, que forma ali. Aí fica fazendo a luta desses moleques, porque tem música pra gente. Pra eles não tem. É barulho de boca e barulho de lama no pé. Aí o primeiro Hokage chega perto e aproveita pra mostrar que ele também sabe Suiton. Só que ele sabe o Suiton original, porque ele pega aqui, blau, chuta água na cara do terceiro. Aí aproveita pra dar umas porradas nele. Falta essa simplicidade, essa coisa meio moleque. No Naruto... De pegar a aranha, atirar no olho, pegar o saco e torcer. Tem razão. Porque se o primeiro Hokage chega na cara do Madara e, plou, chuta água no Madara incorporado, o Madara de roupa branca já, chuta água na cara do Madara, a guerra acabava ali. Não tinha nem conversa. O primeiro... Claro. Confia, eu confio. Um projeto de revitalização de Konoha, né, que o Orochimaru tá fazendo, e ele começa a plantar um monte de plantinha, faz um monte de mudinha aparecer, faz crescer. Claro, pô. No meio da telha da pessoa, no meio da casa, que as raízes vão ficar no meio debaixo das casas. Claro que vai ajudar. Floresta, claro. O cara, ele está completamente envolvido. Ele é a WWF do Naruto. WWF cuida. Que isso? Planta? Sei. Greenpeace. Nem sei o que é isso. Do Naruto. O terceiro aproveita a oportunidade que é testar quantos ninjas são necessários pra derrotar um gorila ninja. E aí ele invoca o Ema, que é um gorila. Desculpa, é rapidinho, juro que é rápido. Ele espera um pouquinho, espera. Aí, parabéns pelos membros, é isso aí. Se quiser ajudar o canal também, pode virar membro no outro canal que tem membros. É isso aí. Lá atrás... Meu Deus, que cara feia, terceiro! Caralho, coitado. Nada disso estaria acontecendo agora. E quando o Ema aparece, você sabe que a luta vai ficar boa. Por quê? O animador muda. Vem aquele cara que faz a MV de Naruto, que eu cito em todos os outros episódios quando a animação muda. É ele. Porque esse episódio vai ser... vai pegar fogo. E aí o Ema, sem se preocupar com copyright, processo, Akira Toriyama, ele se transforma no bastão do Goku, bastão mágico, e começa a desmatar. Do Goku, sim. Não é um bastão que existe há milênios. É do Goku. Dando problema pra todo mundo. E ele deu trabalho pra todo mundo. Tanto que depois disso ele nunca mais aparece. Aí, porque quem se pergunta... Nunca mais aparece. É o terceiro Hokage que morra, mas ele nunca mais aparece. Por que será? O Ema não aparece mais. Primeiro porque o Sarutobi morre. E é a única pessoa que invocava ele. Pois. Segundo, porque ele deu trabalho pro Kishimoto. Que quem dá trabalho pro Kishimoto, ele corta. Vídeo Shino, que virou professor de escola do Boruto. O Orochimaru resolve mostrar... O Shino deu trabalho? Será que ele também é mágico? E que a mágica, ela tá na quebra da expectativa. Então ele abre a boca e sai uma cobra. Que é isso? Que aí essa cobra
cobra abre a boca e sai uma espada de dentro da boca da cobra. A cobra Rapaz! era só uma embalagem pra guardar a espada. E olha, A bainha. palmas pro animador, porque essa cena ela é extremamente e desnecessariamente Fluida. bem animada. Aí o Orochimaru Sério? e o terceiro dão uma trocada, né, com o bastão e com a espada, não sei o quê. E aí o primeiro e o segundo Hokage lembram, ih, caraca, ele chamou a gente pra ajudar, mano, vamos lá lutar. E aí eles vão pra cima também. O primeiro Hokage dá uma banda no terceiro, mas aí o terceiro pega um joguinho da Mega Sena e joga aqui na perna dele pra ele levar. E aí o segundo Hokage bate nele também, ele dá mais um joguinho também. Porque o terceiro ele vai em lotérica. E aí por causa disso ele fica pegando joguinho pra todo mundo. Que ele sabe que as pessoas não vão fazer o jogo. Então ele mesmo faz e ele mesmo entrega. É aqui mais uma vez o Orochimaru mostrando toda a sua benevolência, porque ele pega, Ui! deixa a espada pra trás e vai pra cima do terceiro pra dar soco e chute. Por que ele fez isso? Porque ele não foi com a espada. Porque se ele acertou um soco, ele acertava uma espadada. Por que ele não foi com a espada? Eu te digo por quê. Porque o Orochimaru tem um plano. E o plano dele não consegue. É durar o máximo possível para o Sarutobi cada vez sofrer mais e mais e mais. Não é para ele ter uma morte rápida, é para ele sofrer muito. É isso que o Orochimaru tá pensando. Mas vamos ver a desculpa do Zé. Vamos ver. Em qual foi o termo que eu usei pra matar aí? Acabar. Nossa, pouco criativo. E o plano dele não consiste em acabar com o Hiruzen agora. Nossa, que triste. Eu achei que eu tinha usado alguma coisa, tipo, mandar de Rikudou. O terceiro Hokage, de maneira traiçoeira, fica deitado no chão pra fazer o Orochimaru ter pena e ir até lá ver o que tá acontecendo. Aí o Orochimaru vai ver, na hora que ele para aqui, o terceiro dá uma banda nele, covarde! E aí o Ema... Oxi! Chama 3 para 1 é tranquilo. Mas fingir-se morto é covardia. Rapaz! Que isso? Zé, eu vou vir 3 contra ti. Vamos encher-te. Que isso? Calma. Já tá virando outra coisa. Calma, essa piada. pega e... Mas se eu fosse fazer isso, ia ser covardia, não? Porco Orochimaru, por sorte da gente e do nosso herói, ele era só um clone de lama. Ele aproveita que desestabilizou o Orochimaru e usa esse momento pra estourar os panfletinhos que ele botou no primeiro e no segundo Hokage. Só que como ele ainda não tinha visto o Shippuden, ele não sabe que esse pessoal vai se regenerar, porque eles são do Edo Tensei. E aí ele fala... Vou ter que usar o Jutsu do quarto. Só que antes disso, o Orochimaru aproveita esse momento pra arrancar o próprio rosto de novo. Porque ele já fez isso no início da luta. Então ele tava com o rosto... Essa cara é bizarra demais. E na hora que ele arranca esse rosto, a voz dele muda também. E ele faz isso porque ele é um artista completo, ele é um camaleão, um filho de Dion... Claro, não é porque ele roubou o corpo de alguém e tá usando esse corpo agora. Não, imagina. Ele é uma tela em branco esperando as pinceladas do diretor pra ele poder Claro. preencher essa tela. E aí todo mundo que tá lá, vendo o Orochimaru tirar o próprio rosto, começa a criticar a criatividade e talento do garoto. Claro, não é que ele roubou o corpo de uma pessoa e essa pessoa vai morrer por culpa do Orochimaru. Não é isso, pô. É a criatividade dele que tá sendo excessiva, com certeza. Falando, então ele conseguiu terminar aquele jutsu proibido. Eu não vi ninguém criticando o segundo Hokage quando tava todo mundo vendo o Edo Tensei rolando. Foi ele que criou. Mas eu aposto que o segundo, no primeiro comentáriozinho, quando bateu a água na bolsinha de bunda dele, ele falou, não, galera, não. É um jutsu proibido, pô. Jutsu proibido que eu criei aí. Mas ninguém usa não. Ele é covarde diferente do Orochimaru, que assume os BO dele. E recalque por parte do terceiro também. Sabe por quê? Porque ele não criou nenhum jutsu. Todos os jutsus que o terceiro sabe usar são os jutsus de Konoha. E nem é o jutsu especial Oxi, e o do macaco é o quê? Não foi ele que criou, não? de clã. Ele não sabe fazer o dos Kamaru. Ele não sabe fazer o da Ino. Ele só sabe fazer... Claro, pô, não deixou com herança, teve que fazer tudo sozinho. vou tirar as telhas das pessoas que moram aqui e jogar nos outros. É isso que esse velho sabe fazer. E o jutsu do macaco? Não é ele só que sabe fazer? Então foi ele que criou, não? Rola um flashback, e a gente sabe que é um flashback bem antigo, porque o tom do flashback é em sépia, do Orochimaru trabalhando no escritório dele, e aí ele é atrapalhado pelo terceiro Hokage e 2 Ambus. E aí ele tem que explicar o que ele quer. E aí a gente entende o Orochimaru, ele só quer ser imortal pra ele poder conhecer e criar mais jutsus, ele quer conhecer todos os jutsus que existem. Como esse cara pode ser um vilão? No máximo, ele só é trouxa por querer trabalhar pra sempre. Mas de resto... Não, o historiador é sempre assim, pô, não tem jeito. O que ele tá fazendo demais? Quando acaba o flashback, o Orochimaru fala, e pra isso, eu preciso de um corpo mais jovem, um corpo mais bonito pra eu continuar meus projetos. Aí o Sarutobi Bonito fala, por quê? tu que é o Sasuke, né? Mas por que tem que ser o Sasuke logo de cara? Por que não pode ser o Naruto? Por que o Sasuke tem que o Naruto não tem? Tem, Sarutobi? Tem algum favoritismo rolando? Irmão, é porque ele tentou sequestrar o Sasuke, ele tá sempre de olho no Sasuke? Não será que é por isso? Não será que é por isso que o Orochimaru tá
contato com o Sasuke, não? Sarutobi. Aí ele deixa claro. Só que aí antes de alguém poder resolver essa situação, ele pega e vai de vala. Esse velho é esperto. O Orochimaru volta a ter o rosto normal dele e o processo de revitalização de Konoha volta a acontecer, porque o primeiro Hokage enche esse lugar de árvore. E o ar de Konoha já deve estar até mais puro, porque agora tá cheio de árvore e sem um velho fumante fumando cachimbo pela vila inteira. Verdade. Né? Aí eu tenho que concordar. Contra fumar, eu sou muito contra. Não sou contra fumante, mas eu sou contra o ato de fumar. Aí eu sou, O pelo amor de Deus. flashback volta e aqui vamos fingir, né, fazer esse exercício de que o Orochimaru é um vilão. Vamos fingir que ele estava sequestrando pessoas pra fazer testes e talvez ele quisesse sequestrar o Sasuke pra poder tomar o corpo dele, talvez ele quisesse destruir a vila. Talvez. Vamos assim, no mundo das ideias mesmo. Que caso Claro. isso fosse verdade, o que não estou dizendo que é, o Sarutobi podia ter impedido o Orochimaru ali. Tanto que o macaco fala, pô, é agora, Hiruzen. Vamos parar ele antes que isso piore. E ele faz o quê? Deixa o Orochimaru fugir porque é do interesse dele. Esse é o... Interesse dele. Qual é o interesse? É só chegar pro ar. Mas ok, tudo bem. É isso aí. Nós já compra. Mexe comigo esse velho. A praga. Botou todo mundo em risco pra proteger o que é importante pra ele. Aí chega no exame Chunin, Importante pra ele, o seu aluno. Mas isso não vai falar, né? o cara sequestra o último dos Uchiha e aí fica todo mundo, ué, como é que aconteceu? Putz, o que houve? Sarutobi ouve, Hiruzen ouve. Volta pra luta, o Sarutobi faz 2 Kagebunshin e aí ele fala, é agora. Ô, louco, 3D! Aí sim! Aí, ao invés de ter 2 vídeos por semana, agora vamos ter 6 vídeos, porque são 3D? Pô, aí sim, Zé! Vou usar o Jutsu do quarto. E aí você pensa, caraca, 2 Kagebunshin, será que é o Rasengan? Será que ele vai usar o Deus voador super rápido? E não é nenhum dos dois, é o Jutsu do Shinigami lá do Ceifeiro da Morte. E agora sim, o plano do Orochimaru começou a funcionar, porque qual era o plano dele? Poucas pessoas pegam isso logo de cara, porque tá muito no subtexto. Então, mas eu vou explicar pra vocês. Qual é o plano original do Orochimaru? Vamos ver a passagem de pano aqui. Quer que eu passe um edredom aqui pra tu limpar? Fazer o terceiro, usar o Jutsu do Ceifeiro pra pegar a alma dele, do terceiro Hokage, e jogar dentro da barriga do Ceifeiro. Porque quem tá lá? O quarto Hokage. E aí você faz o terceiro ir de encontro com o quarto e ter que justificar tudo que ele fez com o Naruto, enquanto o quarto estava morto e o terceiro vivo. Esse era o plano do Orochimaru, era proteger o Naruto, era fazer o terceiro prestar contas sobre o Mas o que o Naruto ganha com isso, pô? Se o quarto Hokage morrer, foi falar com o quer dizer, se o terceiro Hokage morrer, for falar com o quarto, o que que acontece com o Naruto? O Naruto volta a ter um pai? Não volta! Aí não ganhou nada. tratamento que ele deu ao Naruto pro quarto Hokage dentro da barriga do Shinigami. Isso é a justiça. Finalmente, Naruto tendo justiça. Lacrou, já pode mandar pelo correio. Pode mandar pelo correio, tá lacrado. Tem uma porta aqui, tá? Toda vez que eu viro e finjo com você é porque tem uma porta ali. O Tobirama usa aquele jutsu que deixa tudo escuro, que é pra exterminar o Uchiha, e começa a bater no terceiro Hokage, enquanto exterminar o terceiro Uchiha? tenta Como assim? narutar e mandar um discurso motivacional. Aí o terceiro Hokage, sujo como sempre, apela pra curiosidade da nossa serpente do amanhã e fala: eu vou usar um jutsu que você não conhece. E aí ele, não satisfeito, manda o nome do jutsu, que é extremamente chamativo pra alguém como o Orochimaru, que é um cara que gosta de nome maneiro, e fala: é o jutsu do Ceifeiro da Morte. Aí não tem como, aí o Orochimaru fica com água na boca. O terceiro, com a ajuda do roteiro, consegue sair correndo no escuro e segurar o primeiro e o segundo Hokage usando 2 Kagebuns. Qualquer pessoa que já viu um episódio e meio de Naruto sabe a mentirada que é Que é isso, realmente. Principalmente o primeiro Hokage sendo defendido por um Kagebunshin. Isso aí é realmente bizarro. isso. O Naruto espirra mais forte, os Kagebunshin dele já estão se desfazendo. Esse Pô, velho mas também é o Naruto. Calma. É um Hokage pra um Naruto do clássico, calma. conseguiu, no escuro, apanhando, segurar 2 Hokages com o Kagebunshin. Aí o terceiro, num ato de extrema ingratidão, sela a alma dos 2 professores dele, do primeiro e do segundo Hokage. Sei lá, né? Não é mandar pro pós-vida que eles estavam lá descansando, né? Claro. Sem pensar 2. A pessoa revive pra virar um CLT e tu tá defendendo a pessoa que faz isso. Ó, irmão, eu sou muito contra o terceiro, mas isso que o Orochimaru fez foi vacilagem demais. Tamo quase na hora da festa, hein? Porque o Orochimaru e o terceiro vão um pra cima do outro, aí eles começam a dar uma trocadinha leve, que eu inclusive acho que é repetição de cena do outro episódio. Se for, coloca um em cima do outro. Se não for, não coloca não, pra não parecer que eu sou um idiota. O terceiro desarma o Orochimaru, faz assim... Oxi!
É uma arma? Quer dizer, que isso? Na roupa dele pra esgarçar a roupa e atrapalhar o branding do Orochimaru, que tava super em alta na época. E aí ele fala com aquele bafo de cachimbo dele: tá quase na hora, acabou. Aí o ceifeiro já passa por aqui, já pega a alma do Orochimaru, que por sorte é um cara que viu Star Wars. Aí ele ativa o Crystal Kyber da espada dele e usa a força pra fazer a espada vir e furar o terceiro Hokage. E aqui é mais um sinal de que o Orochimaru é um herói, não um vilão, porque ele teve tempo pra sangrar esse cristal e fazer essa espada brilhar vermelha. E ele não fez, porque ele não é ruim. Ele usa a cor dos mocinhos. A cor da espada do Orochimaru é azul, não é vermelho. Ele não é um Sith, ele é um... Claro. Claro. Não é ele que fez um jutsu de daltonismo para nós vermos de azul. Imagina, pô. Vai tentar enganar. Não dá. Não vai conseguir me fazer gostar do Orochimaru. Aí não dá. O macaco segurou a espada, o terceiro segurou o Orochimaru, o ceifeiro segurou a alma do Orochimaru e a espada segurou o terceiro Hokage. Porque o macaco não pegou a tempo, então a espada ainda entrou no terceiro aqui. A luta virou a banheira do Gugu. E esse agarra-garra vai se estender por mais 2 episódios. Tava demorando tanto que eles botam até o Shino pra lutar contra o Kankuro. Sempre que corta pra eles estão nessa gincana, que é o Orochimaru empurrando a espada pra dentro do Sarutobi e o Sarutobi tentando puxar a alma do Orochimaru. Depois de Rapaz, pô, que isso? Caralho, essa espada aí. os episódios, depois de todo mundo trabalhar e depois de todo mundo fazer hora extra, finalmente, a liberdade chegou. Mas o terceiro não caiu sem roubar a glória dos outros. Porque esse episódio era só Naruto derrota o Gaara. E aí ele teve que dividir o episódio com o terceiro. Até isso, ele quis roubar do nosso menino. Mas não é o que decide, pô. Ele é o ator, não é o cameraman, pô. Acha que ela tá gravando. Não é. Até a glória de uma vitória, esse terceiro quis roubar dele. Ele segurou a alma do Orochimaru por 11 episódios, esperando chegar nesse momento pra poder dividir a vitória com o Naruto. O terceiro assume que não vai conseguir tirar a alma inteira do Orochimaru. Então ele fala assim: tudo bem, eu vou embora, mas eu vou levar comigo o progresso. Eu vou levar comigo a tua maneira de fazer jutsu e de manter essa vila evoluindo. E vlau, corta a alma dos braços do Orochimaru. E aí, lógico que ele também tem que fazer isso, né? Ele ganha na barriga dele uma tatuagem igual a do Naruto, porque ele não quer o Naruto ter nenhum tipo de exclusividade ou de privilégio nessa. Não é só porque eu gosto do Naruto e queria fazer uma tatuagem igual ele, porque é foda. Não, Depois imagina. disso, acabou o terceiro Hokage. Acabou tudo. Sorriso! A forma tá como o Zé tá falando. Não, temos que rever isto. Olha como é que a felicidade do Zé explode neste momento. Ele ganha na barriga dele uma tatuagem igual a do Naruto, porque ele não quer o Naruto ter nenhum tipo de exclusividade ou de privilégio nessa vida. Ouve agora. Depois disso, acabou. Quando chegou, acabou falando com uma felicidade, com um ânimo que eu nunca vi você falando. Eu já vi vários shorts do Zé, eu já vi alguns vídeos longos, mas ele nunca fala com essa felicidade. Que isso, Zé? Essa felicidade aí tá muito genuína. Tá... Que isso? Cadê o personagem? Cadê? Que é isso? Agora tá verdadeiro. Acabou o terceiro Hokage. Acabou tudo. A vila da salva, tá todo mundo bem. O Orochimaru sacrificou tudo. Ele podia ter morrido pra poder salvar a vila e salvar... Caralho, tá pensando! Ai, é sacanagem. Acaba tudo, inclusive o vídeo. Falou.